a gente teve na aula, nós aqui, a gente viu, o senhor certamente, médicos que, antes de começar a aula, escreviam um poema. Na lousa, ou faziam menções à alta cultura. Você acha que essa perda de protagonismo, e claro que essa perda culposa, né, do médico, né? Você acha que isso tem a ver com também o médico se tornar cada vez mais especialista e tá preocupado com a prova de residência e menos com a cultura de como ser um indivíduo, como ser uma pessoa, a humanidade, o humanismo médico, nessa palavra desgastada, né? Mas nesse sentido de artes humanas, né? De que... Eu acho que tem um pouco disso, Caio, mas não é o único motivo, não. O médico, muitos vão para a carreira voltados para si próprios. Eles querem crescer a qualquer custo, mas eles querem fazer uma coisa específica. Ele não pensa em atender o paciente, ele pensa em fazer um trabalho que vai destacar a imagem dele. Muitos assim. A maioria não é assim, porque ele sequer segue carreira universitária ou alguma coisa do tipo. Mas ele também para no tempo. Ele não procura empreender. O empreendedorismo ele não é nato, porque eu resolvi fazer medicina. O ser humano tem empreendedores em todas as áreas. Sim. E tem aqueles que não querem empreender. Eles querem fazer uma coisa cartesiana, esquemática e sem dar trabalho. O problema é que muitas vezes, quando acontece isso, quando ele se forma, ele se vê no mercado de trabalho, ele quer viver um pouco a vida. Ele quer ganhar para pagar as contas, sobrar alguma coisa e poder aproveitar a família. E ele não consegue fazer isso. Então ele se perde naquele tempo trabalhando em vários empregos, em vários hospitais, com o tempo todo tomado, e vai deixando de fazer algumas coisas, vai delegando algumas coisas sem muita orientação, sem muita explicação. Por isso ele perde o espaço. Eu tive a oportunidade de começar a assistir a série do Grey's Anatomy bem depois que já tinha passado, e eu fiquei fã da série. Porque além da realidade, um bom roteiro, uma boa consultoria que eles têm, eles fazem as coisas muito verídicas, muito parecidas com o que a gente vê mesmo. Eu tive a oportunidade de ver nos primeiros anos representar e explicar o que é a nossa vida. E tem uma frase, se você deixar a tecnologia americana de lado, mas pensar no tipo de vida, na qualidade de vida daqueles jovens recém-formados e que abandonaram parte da sua juventude para ser médicos, ela tem uma frase que marcou muito. Ele falou: nós somos adolescentes tardios, porque nós abandonamos na adolescência para nos formarmos médicos. E quando você sai da faculdade, você começa a trabalhar, você começa a ser dono do seu pedaço, vamos dizer assim, ou começa a pagar suas contas, você acha... É a síndrome da mola, né? Você soltou, a mola vai lá em cima, vai além do que ela poderia ir. Chegou minha vez. E chegou minha vez, eu vou aproveitar a vida. Então ele, que é tão profissional, tão responsável muitas vezes atendendo um paciente, na vida pessoal ele é um adolescente. Ele toma decisões erradas, que impactam no profissionalismo dele, que impactam na vida profissional e na carreira dele. A medicina não dá esse conforto, óbvio também por uma questão financeira inicial que você consegue, e aí as pessoas ficam na caverna delas e não vão empreender por um certo risco, um medo de perder aquilo que tem, né? Vou até parafrasear nossos amigos estoicos aí, Sêneca, que o Marco Antônio me apresentou aqui, que ele diz: muitas coisas não ousamos empreender por parecerem difíceis. Entretanto, são difíceis porque nós não ousamos empreendê-las. Aquela questão de, na ânsia de não correr risco, acaba não vivendo a vida por completo, né? Mercado, que a gente gosta muito, sim, não existe um investimento que vai te dar 5% ao mês sem você estar correndo um risco razoável. Não, bem alto. Não tem como, né? O risco-retorno, eles estão caminhando sempre juntos. Sim. Mas sabe que eu acho que você foi... Perdão. Você teve aí uma análise quantitativa interessante, né, com relação a números, números no sentido quanto de retorno, né? ROI, Return on Investment. Mas a cabeça do empreendedor, pelo menos aquele que dito que vai longe, ele começa com uma missão. O dinheiro o Henry Ford falava aqui, o dinheiro é um resultado de um serviço bem prestado.
E aí eu achei engraçado, porque você ali falou logo de cara, tínhamos uma missão de fazer isso. E eu entendo, porque como você está fora do hospital, você tem que estar muito claro que você está fazendo a coisa certa. Qual que é o medo que você tem atendendo um paciente do PS? Qualquer um. É mandar ele para casa no dia que ele não poderia ter sido mandado para casa. Esse é o grande medo. O médico se borra, um bom médico... E aí você já está com o paciente em casa. Então, a medo é de você não ter mandado para o hospital ou ter feito algo imprudente ou imperito em casa. Então, É isso. existia uma preocupação aí, né, de prestar esse... E muitas vezes você sabe que está fazendo corretamente a decisão que você está tomando. Mas assumir riscos. Medicina é assumir riscos. Você não dá garantias de vida, que é o que todo mundo procura hoje em dia. Verdade. Você dá garantia de um bom tratamento. Exato. Ponto. É isso que você tem que dar. Só que o cara quer garantia de vida. Então você tem que torear, ou discutir, debater e convencer a família. Porque às vezes você acaba indicando, hospitalizando por uma indicação da família. A família não suporta aquela insegurança ou aquele risco. Não quer, então isso é uma indicação. Opa. Você sente que no ambiente não comporta o risco, que é um risco calculado, mas que para nós é muito tranquilo, mas o leigo não tem essa visão. Então você tem que sentir, isso tem que pesar na hora da sua decisão. Né? E outra coisa, é lembrar que o médico ele não é diferente da população geral. A maioria tem aversão a risco. A maioria procura estabilidade, procura estar no seu ambiente de conforto. Esse cara não é empreendedor, o caráter dele não é de empreendedor. Então, para ele tá bom, ele não quer uma vida melhor, ele quer uma vida que dê para ele um domingo tranquilo com a família, que dê para assistir um jogo de futebol, que ele trabalhe preferencialmente no horário comercial e que viva uma vida confortável. Ponto. Para ele tá bom. Para muitos isso não tá bom. Eu quero mais. Eu quero deixar conforto para minha família, para os meus netos. Eu quero ter alguma coisa a mais. Eu quero aproveitar mais a vida. Eu quero fazer. Isso é empreendedorismo. O empreendedorismo ele está numa parcela dos seres humanos, não em todos. A maioria quer tranquilidade e conforto, né? E quer que outra pessoa decida as coisas importantes por ele, que ele não quer ter esse trabalho. Não é verdade. Isso acontece também no nosso meio. Sim. Mas normalmente essas pessoas que têm esse tipo de ação, que não sei nem quantificar se são muitos, poucos ou não, eles vão ter uma dificuldade muito maior para sair dessa caverna que eles vão acabar cavando cada vez mais fundo, né? Muitos não querem sair da caverna.